Levítico capítulo 11. Só que hoje nós vamos aproveitar que esse texto também está falando sobre o mesmo assunto e a gente já vai fazer uma comparação com o livro de Deuteronômio. Então, Levítico 11 foi o texto que a gente finalizou a aula na semana retrasada. Então, a gente leu Levítico capítulo 11 inteiro, que está falando sobre animais puros e impuros, tá? E a gente vai falar sobre esse texto. Mas eu queria que vocês já abrissem o paralelo desse texto. Ele foi repetido por Moisés lá em Deuteronômio capítulo 14, do 1 até o 20. Então a gente vai ler Deuteronômio e aí esse texto já vai ficar então como esse paralelo de Levítico capítulo 11. Então quem estiver marcando, fazendo alguma marcação na sua Bíblia, pode marcar Deuteronômio capítulo 14, ele já vai ser uma matéria dada aqui do nosso curso, vamos dizer assim, né? Tem alguns textos que a gente já leu lá nos outros livros e esse aqui vai ser um deles também, tá? Então, Deuteronômio capítulo 14, abram aí. A gente vai ler em Deuteronômio porque é o mesmo texto, mas a gente vai aproveitar para ler já lá em Deuteronômio e assim completar essa leitura. Deuteronômio capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 20. Nós vamos falar sobre animais puros e impuros também. Vamos aproveitar aí. Podemos ler? Diz assim então, Deuteronômio 14. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não tem casco fendido. São impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido e não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês. Não as comam, mas qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Então esse é o texto que faz o paralelo com o mesmo texto de Levítico capítulo 11, que aí vocês podem voltar para lá. Quem quiser já deixar marcado esse texto de Deuteronômio, então a gente já sabe que ele já foi lido e que ele fala a respeito da mesma questão aqui de Levítico capítulo 11, tá bom? Então, tô pedindo para vocês marcarem, porque quando a gente chegar no livro de Levítico, a gente não vai ler novamente esse texto, ele já foi então passado, a gente já tem ele como dado, tá bom? Então, voltando lá para Levítico capítulo 11, então, que é o nosso texto que a gente está seguindo, Moisés também está falando, o Senhor está falando, né, através de Moisés, dando as diretrizes a respeito de animais puros e impuros. Essa é a nossa questão aqui no capítulo 11. E a gente precisa então entender, eu falei um pouquinho sobre isso semana retrasada, e eu vou voltar a falar aqui para vocês.
A questão do livro de Levítico, ela é muito clara para nós, já tem ficado clara, de que o Senhor está dando um manual de instrução para a família dos sacerdotes e para toda a tribo de Levi. Então a gente precisa compreender que o que Deus está falando nesse livro, que o que Deus está dando como regra aqui no livro de Levítico tem a ver com a tribo sacerdotal, né, a família sacerdotal, na verdade, e a tribo inteira de Levi, que vão ser os levitas, que vão ser os homens que vão trabalhar ali no tabernáculo que Moisés acabou de levantar lá em Êxodo, ok? Então, o Senhor está dando uma direção de rituais de pureza, de santificação. Então, se um levita ou se um sacerdote queria estar apto a estar na presença de Deus ali dentro do tabernáculo, ele precisava seguir à risca essas regras. Ele precisava seguir à risca essas instruções do Senhor. E a gente sabe que algumas regras, algumas diretrizes que Deus dá, elas às vezes elas não têm uma explicação muito lógica para o nosso racional. Para Deus eu tenho certeza que tudo tem um porquê. Ele sabe exatamente por quê. Agora, às vezes para nossa cultura hoje do século 20 e 21, para o nosso contexto como igreja, às vezes a gente acha que essas coisas não fazem muito sentido. Mas eu quero dizer para vocês que essa questão da santificação, da pureza que o sacerdote e os levitas precisavam ter, ela continua sendo uma questão extremamente importante nos nossos dias. Então, a grande questão é entendermos o princípio, entendermos o que a palavra está querendo nos ensinar e assim praticarmos no nosso dia a dia os mesmos princípios de pureza e de santidade. Então, o que Deus está querendo ensinar, dando como direção para Israel, para essa tribo de Levi e para a família do sacerdote Arão, é essa questão da santificação e da pureza. Então, se isso ficar claro para nós, a gente vai ver que o texto em si, ele já está explicando o que Deus quer explicar, que é eles separarem tudo aquilo que vai trazer pureza para a vida deles e santificação, e tudo aquilo que vai trazer impureza, que vai trazer sujeira, vamos dizer assim, e o que vai trazer então não santificação, né? Pecado para a vida deles. Então, eu falei semana retrasada também, tudo que diz respeito a algo ligado à morte não tem parte com Deus. Então, tudo que a gente percebe aqui, principalmente nesses animais, se vocês forem olhar o formato desses animais, a forma como eles vivem, do que eles se alimentam, qual é a forma de vida desses animais, nós vamos perceber que são animais que geralmente se alimentam de carne apodrecida, de animais mortos, de carne já em processo de decomposição. Então, boa parte, não são todos, mas boa parte desses animais que Deus está dizendo que eles são impuros, tem a ver com a forma de vida desses animais. Então, por exemplo, a águia, o urubu e tantos outros, o corvo, tantos animais que a gente está vendo aqui, eles são típicos animais que comem outros animais já mortos. Então lembra que eu falei para vocês que Deus sempre vai fazer a separação em tudo aquilo que pode existir o vestígio de morte, Deus não tem parte com isso. Elisângela, mas Deus não tem parte com esses animais? Tem, por causa de uma questão da cadeia de alimentação ou da cadeia alimentar mesmo. Deus fez todos esses animais com um propósito. E eles têm um propósito na terra, isso é fato. Só que quando a gente fala de processo de purificação e de processo de santificação, Deus está dizendo que tudo aquilo que tem parte com a morte não tem parte com a santificação e com a pureza. Então é isso que Deus está nos ensinando e colocando em prática para a tribo de Levi. Então se a gente também coloca isso em mente, traz esse entendimento para o nosso coração, fica mais simples a gente entender o texto bíblico, ok? Então o que Deus está dizendo é isso. Se santifiquem, sacerdotes, se santifiquem, levitas, para que vocês estejam na minha presença. A situação da morte de Nadab e Abiú, no capítulo 10, que a gente viu algumas semanas atrás, tem a ver com isso.
Eles brincaram com a glória de Deus, eles brincaram com a santidade de Deus e viram a morte de perto. Por quê? Porque a santidade de Deus é algo que realmente traz morte se o ser humano estiver em pecado. Então, sempre que a gente pensar na presença de Deus, o que nós precisamos estar sempre atentos é como está a minha vida. Percebem quando a gente vai tomar a ceia, né? A primeira lembrança que sempre é trazida à memória é justamente a questão de nós nos examinarmos, de nós buscarmos em nós se nós estamos aptos a participar desse corpo e desse sangue. Por quê? Porque fala de santificação, fala de purificação. Então, eles não podiam participar das ofertas, por exemplo, se eles não estivessem nesse processo de santificação e de purificação. Então, os sacerdotes e os levitas precisavam estar sempre se lembrando desse manual para que eles não tivessem nenhum tipo de contaminação. Eu falei semana retrasada também, vou repetir aqui para a gente ir lembrando, a questão do puro e do impuro tem a ver com a nossa maneira de estar limpos ou sujos. Pensem sempre dessa forma. Então, sempre pensa numa roupa branca, é mais fácil para a gente entender do que Deus está falando. Deus tem colocado em nós uma roupa branca, extremamente limpa. Então, quando o sacerdote, quando o levita, ele se purificava, né, através da água, através do próprio sacrifício, né, entregue ali no altar, onde ele colocava a mão, confessava o seu pecado, ou confessava o pecado de Israel, ele estava ali justamente se arrependendo e se purificando, se santificando. Então, no momento que ele lavava as mãos e os pés ali na pia de bronze, que ele ia entrar no lugar santo, ou uma vez por ano no Santo dos Santos, era esse processo de santificação que ele estava buscando, para entrar na presença de Deus em santidade. Então, todas as vezes que nós, hoje, pensamos em estamos entrando na presença de Deus, ou estamos na presença de Deus, porque a gente não entra mais, a gente já está na presença de Deus todo o tempo, nós precisamos estar sempre pensando em santificação e purificação. Então, quanto mais nós tivermos consciência da santidade de Deus e mais consciência ainda dos nossos pecados, de como nós precisamos estar sempre buscando a santificação e essa purificação, com certeza a nossa vida diante de Deus, ela vai ter muito mais resultado, nós vamos sentir muito mais a presença de Deus naquilo que nós estamos fazendo. O Senhor com certeza tem prazer em falar conosco quando nós estamos buscando, quando nós estamos nos santificando. O Espírito Santo vai tendo prazer em nos limpar cada dia mais, nos levando nesse processo de santificação até a volta de Cristo. É um processo, é uma vida contínua de pureza e de santificação, tá? Então não é fazer isso um dia. Percebam que no próprio livro vai mostrar como esses rituais, eles eram constantes, eles eram lembrados quase que todos os dias, eles eram feitos quase que todos os dias, na sua grande maioria. Eles precisavam estar atentos em cada detalhe para permanecerem limpos diante do Senhor e assim poderem acessar, tá bom? Então a gente vai perceber isso nos outros textos. Então, como esses próximos capítulos também vai falar sobre isso, eu queria ler com vocês agora o capítulo 12, tá? Então, é um capítulo que também vai falar sobre essa purificação, mas agora no contexto do parto para a mulher, e depois acerca da lepra, e assim sucessivamente a gente vai lendo. E se algum detalhe aqui vocês sentirem a necessidade de perguntar, perguntem. Por quê? Porque o que Deus está falando agora no capítulo 11, 12, 13, 14, 15, percebam que vão ser todos esses. Do capítulo 11 ao capítulo 15, nós vamos ver esse processo que Deus está falando para eles, daquilo que eles não poderiam fazer ou daquilo que eles deveriam fazer para permanecer puros, limpos e se santificando, né? Não entrando em pecado, não se sujando, não se colocando em impureza, tá bom? Então, capítulo 12 de Levítico, vamos lá, vamos seguir. Eu não vou ler o capítulo 11 de novo,
porque a gente já leu agora aqui Deuteronômio 14, tá? Então fala desses animais que eles poderiam e dos animais que eles não poderiam. Agora vamos ver o capítulo 12. Vai falar sobre a purificação após o parto. Vamos ver aí uma questão que Deus está falando também para as mulheres, né? Não somente para os homens, mas todo Israel, né? Agora com as mulheres também deveriam se santificar. Capítulo 12 de Levítico. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação, pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 colinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a propiciação por ela e ela ficará pura. Então, capítulo 12 de Levítico está falando não somente com os homens, mas também com as mulheres, né? Não somente da tribo de Levi, mas aqui a lei ela se estende para todo Israel, assim como a alimentação, né? Deus estende isso não somente para a tribo sacerdotal, mas para todo Israel. Eles deveriam ser santos, porque a gente precisa lembrar também que Deus estava separando não somente uma tribo, mas Deus estava separando uma nação inteira para ser santo. Gente, eu queria fazer uma lembrança aqui para nós, para a gente ir frisando isso, né? Quando Deus ele separa a tribo de Israel, quando ele separa a nação de Israel, ele diz lá em Êxodo que ele estava separando essa nação como uma nação santa, como um povo escolhido, para que eles dessem testemunho da glória de Deus, para que eles fossem a referência de Deus para as outras nações. Então, o que Deus está fazendo no Velho Testamento, aqui na chamada que ele tem para Israel, é justamente essa questão de estar separando de forma micro, né, uma nação só, um povo só, uma etnia só, que seria os israelitas, todo o povo de Israel. Então ele desejava que essa nação se santificasse a tal ponto que eles conseguissem, através de uma vida de devoção, de santidade, de obediência a Deus, eles conseguissem demonstrar para todas as nações, para toda a terra, como era ser filhos de Deus, como era ser obedientes a Deus, a tal ponto de Deus então morar no meio deles, permanecer no meio deles. Eles estavam ali e Deus arma aquele tabernáculo ali no final do capítulo do livro de Êxodo, porque Deus estava então agora morando no meio do seu povo. Deus habitava no meio de Israel. E esse nível de proximidade de Deus com o seu povo trazia a responsabilidade da santificação. Então era isso que Deus estava fazendo. Hoje, qual é o contexto? A gente pode traduzir exatamente para os nossos dias. Deus faz a mesma coisa. Através de Cristo, Deus chama então agora a chamada igreja, que é Israel e gentios, que
crê em Jesus como Senhor e Salvador, e cada um então que se torna filho de Deus, ele está inserido agora nessa mesma aliança de quê? De santificação, de santidade, para que nós sejamos luz para as nações. Então percebem que é o mesmo pedido de Deus que ele fez para a nação de Israel, uma nação única, um povo único naquele momento, pequeno em vista do que nós temos hoje. Deus faz a mesma chamada, Deus faz o mesmo pedido, para que agora a igreja, sendo judeus e gentios, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, passam então a ser esse mesmo referencial para as nações de quem é Deus e de como nós devemos então obedecer a Deus, permanecer santos, porque Ele é santo, para que as pessoas possam ver em nós o nosso Deus. Então, quando Deus diz que eu sou a imagem e semelhança dele, é nesse aspecto de mostrar para o mundo, de mostrar para as pessoas que ainda não creem, como é ser filho de Deus. O que Deus deseja de nós é que nós possamos demonstrar para as pessoas que como é servir a Deus, como é obedecer a esse Deus que nos criou. É isso que Deus espera, tanto de Israel, ele esperava isso, quanto ele espera da igreja. Então percebe que a mesma responsabilidade que Israel tinha na velha aliança, quando Deus dá essas leis para eles de santificação e purificação, nós temos a mesma responsabilidade. Então não mudou a régua, gente. A régua de Deus, ela só aumentou, ela não diminuiu. Ah, mas a gente não precisa mais seguir algumas regras do Velho Testamento. Sim, algumas questões cerimoniais, elas não são necessárias para os nossos dias, por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Porém, o nível de responsabilidade, de santificação e de pureza, ele aumentou. Por quê? Porque Israel não tinha o Espírito Santo para convencê-los do pecado e fazê-los permanecer santos e limpos. Eles precisavam de todos esses rituais, dia após dia, semana após semana. Eles precisavam ficar atentos a cada uma dessas regras para que eles estivessem santos e purificados. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos santificando diariamente a respeito de toda impureza, a respeito de todo pecado, a respeito de toda impureza que possa trazer afastamento da nossa vida com o Senhor. Então, na minha opinião, olhando para a palavra, a régua subiu. O nível de responsabilidade subiu, porque hoje eu tenho o próprio Deus habitando dentro de mim, me ajudando nesse processo de santificação. Então não vai ter desculpa para nós. Para Israel tinha desculpa de que eles não tinham a ajuda do Espírito Santo. Eles precisavam contar simplesmente com a letra, com as regras, né? Então eles precisavam seguir à risca as regras para ser aceito por Deus, para estar na presença de Deus em santidade. Nós não. Nós precisamos obedecer ao Espírito Santo diariamente, sim, olhando para cada uma dessas regras e colocando esses princípios em nós. Então, Elisângela, como é que eu trago os princípios que nós acabamos de ler do capítulo 11, agora o capítulo 12? De novo, tudo que diz respeito, que está ligado à palavra morte ou sujeira, impureza, é aquilo que eu devo justamente me afastar. É aquilo que eu devo entender que traz impureza para minha vida e que eu preciso então estar me santificando. Tá? Então, Elisângela, como assim? Vamos tentar entender um pouquinho melhor esse texto aqui do capítulo 12. Deus está falando agora específico para nós mulheres, meninas. Né? Nós mulheres aqui, fala com os homens também, mas o princípio está inserido para as mulheres, porque somos nós que temos essa oportunidade de dar à luz, né? De ter filhos. E Deus está falando sobre uma purificação que precisava existir no pós-parto, né? No momento em que a mulher tinha um filho, então ela tinha uma regra para cumprir. Quando era menino, 7 dias se purificando, mais 33 para depois estar indo ao templo, para depois estar indo ao santuário.
Então ela tinha 40 dias aí de um processo que ela precisava se resguardar. E eu acredito, posso estar errada, mas o chamado resguardo que as nossas avós e bisavós, e isso vem de geração em geração, nos diz que nós temos que ter esse resguardo de 40 dias, está na Bíblia. Então, com certeza, isso foi tirado dessa regra de Levítico. Então, ninguém pensou nesses 40 dias à toa, né? Então, ninguém colocou essa regra de ter um resguardo de 40 dias à toa. Isso tem a ver com essa própria lei que o Senhor deixou para a tribo de Levi, de que esse era o período que uma mulher deveria estar separada da sociedade, separada do convívio religioso, né? Do convívio ali com o santuário, para estar se purificando. Por quê? Nesse período ela tem um sangramento ininterrupto, geralmente, né? Um sangramento bem grande, que só vai parar depois desse período, que foi o próprio Deus quem assim fez o nosso corpo. Biologicamente, o Senhor fez o nosso corpo dessa forma. Então, quando a mulher tem um filho homem, um filho menino, ela vai ter esse período de 40 dias de purificação. Quando era um período, um parto de menina, ele dá um período muito maior, né? De 2 semanas, 14 dias, para estar se purificando ali do seu sangramento, mais 66 dias. Então, isso passava de 70 dias aí, né? Que a mulher deveria ficar separada do convívio com o santuário e de relacionamento ali com a família e tudo mais, né? Ela deveria estar resguardada nesse momento. Elisângela, por quê? Justamente por causa do sangramento. Gente, sangue na Bíblia é sinônimo de vida, ok? Então, todas as vezes que uma mulher ela entra num processo de sangramento, é como se ela estivesse matando vida, porque a vida está esvaindo dela, ok? Eu acredito que a mulher, ela foi feita num processo biológico tão perfeito pela parte de Deus, né? Da forma como Deus nos fez, que ele não gostaria que nós tivéssemos nenhum tipo de sangramento. O próprio processo menstrual, ele era para acontecer talvez de uma forma diferente se não fosse o pecado. Elisângela, você sabe explicar isso? Não, não sei explicar isso. Mas se Deus está dizendo que durante o período menstrual uma mulher está num período de impureza, que ela não pode estar, inclusive aqui no Velho Testamento, ela não poderia estar no contexto religioso, então eu posso deduzir que isso traz sujeira, impureza para o corpo da mulher, e a gente sabe que ok? Quando a gente está no período menstrual, aquele sangue é um sangue totalmente sujo, totalmente cheio de impurezas, né? Do nosso corpo feminino, e Deus está dizendo que se esse período traz esse sangramento e esse sangue seria como se fosse para ser um bebê sendo gerado no nosso ventre, então isso traz esse tipo de impureza para o contexto da mulher, para o contexto da casa, para esse processo de santificação que ela precisava passar. E aí ela tinha que passar por um processo de entrega de uma oferta para a purificação dela. Elisângela, isso tem a ver com pecado? Deixa eu abrir esse parênteses aqui, para a gente já ir lembrando disso. Quando Deus diz, todas as vezes que ele fala de pureza e impureza, de puro e impuro, ele está dizendo de sujeira, gente. Lembra sempre dessa palavra, por favor. Então, lembra que a roupa estava branca e de alguma maneira você se sujou. O que é que eu preciso fazer para voltar a ter relacionamento com Deus? Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de uma roupa suja, simplesmente. Então, eu tiro a roupa, lavo ela e ponho uma roupa limpa novamente. Por isso que todas as vezes que a palavra vai falar para nós aqui sobre estar impuro, geralmente fala que a pessoa deveria se resguardar até a tarde. Nós vamos ver isso mais para frente, vocês vão perceber isso. Então, quando se fala de impureza, de estar impuro, fala-se somente de se lavar, de se purificar para entrar na presença de Deus novamente, ok? Então, não está se falando de pecado, de perder a salvação por causa de impureza. Não,
Deus está dizendo que através disso eu acabo me sujando, e se eu me sujo, eu preciso estar consciente dessa sujeira, porque eu vou precisar me lavar, eu vou precisar me limpar para estar puro novamente. Entendido aqui? Me fiz compreender? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Tá? Então, o puro e o impuro não tem a ver com pecado, tá bom? Quando Israel cometia algum erro a respeito disso e se tornava impuro, ele não estava em pecado, ele estava em processo de purificação. Eles iam precisar se lavar, se limpar para estarem puros novamente, tá bom? Então a gente vai perceber essa diferença do que era estar em pecado, e aí sim precisava de uma oferta específica para o pecado, e o que era então estar impuro e precisava se buscar então essa limpeza, essa purificação para estar novamente limpo diante do Senhor. Então tá se falando sobre isso, tá bom? Então a regra para as mulheres estava claro aqui, porque ela estava num processo de sangramento. Sangramento tem a ver com morte, ok? E sangue é vida, então ela não poderia estar derramando aquele sangue, vamos dizer assim, e se estava, então precisava estar separada, porque aquilo trazia impureza para o corpo da mulher, e para tudo que ela tocasse, traria essa impureza também, ok? Tá? Entendido aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam aí, mas é simples e objetivo, tá? Não tem muito que espiritualizar isso não, tá? É uma questão de limpeza mesmo. Capítulo 13, vamos seguir aqui? Capítulo 13 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tivesse tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Circula aí a palavra impuro, gente. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tivesse tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará. Se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. Circula aí a palavra puro de novo. É apenas uma erupção. Então ele lavará suas roupas e estará puro. Tá vendo aí? Então ele lavará suas roupas e estará puro. Final do versículo 6 aí. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro, trata-se de lepra. Circula aí, declarará impuro, trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porque já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. Mas, quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele,
e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele, e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco, e o lugar não estiver mais profundo do que a pele, e tiver diminuído, então o sacerdote porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas, se a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele, e a mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha, e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco, e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele, e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se todavia a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele, e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isso é lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele, e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tiver se espalhado, e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais, e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas, se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Vamos parar aqui. Gente, dá a impressão de uma leitura extensa, e ela é, tá? E dá a impressão de uma leitura repetitiva, mas não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que eu falei que Deus está dando regras muito claras, muito objetivas
para Israel, né, para o seu povo, e que eles precisavam observar cuidadosamente cada um desses detalhes. E aqui na questão da lepra, quem já teve aula comigo, nós já falamos de uma outra situação sobre isso, e eu vou repetir aqui para vocês. A palavra usada aqui em lepra no Velho Testamento é a palavra tsara, ou acho que deve ser mais ou menos isso a pronúncia, tá? Então, essa palavra tsara, ou algo parecido com essa pronúncia, ela fala de algo que a pessoa cometia e geralmente tinha a ver com a injúria, segundo os estudiosos, tá? Com a maledicência, com a fofoca, tudo aquilo que Deus abomina, né? De forma terrível. Deus odeia a mentira, a calúnia, a difamação, a maledicência, porque isso fala de você ir contra o seu próximo. Isso fala de você difamar o seu próximo. E eu e você somos a imagem de Deus. Então, quando você fala mal de uma outra pessoa, você está falando mal do próprio Deus. Porque se aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus, ela é a representação viva de Deus aqui na Terra, nós precisamos ver essa pessoa da forma como ela é. E se nós não falaríamos mal do próprio Deus, por que falamos mal do nosso próximo? Por que temos a mania de fazer fofoca do nosso próximo? Por que temos o costume de fazer calúnia de uma pessoa que a gente difamar uma pessoa que às vezes você nem conhece? Então, a única maneira que eu acredito que Deus encontrou para que isso realmente fosse totalmente extirpado, fosse totalmente abolido do meio de Israel, foi fazer com que, se alguém cometesse esse tipo de pecado, esse tipo de situação acontecesse, essa pessoa seria na mesma hora mostrada no meio do povo de Israel. Essa era a verdade. Então, quando uma pessoa cometia o tsará, né, que é essa questão da fofoca, da difamação, da calúnia, quando alguém levantava algo contra o seu próximo, contra o seu irmão ali em Israel, contra um líder principalmente, né? Então, automaticamente essa pessoa era cometida dessas doenças. Então, ela tinha a famosa lepra, que para os estudiosos, inclusive, não tem a ver com essa lepra que a gente conhece hoje, ok? Essa lepra que a gente conhece hoje, ela tem outras questões de doença, de vírus, de bactérias, que não é exatamente o que Deus está falando aqui na Velha Aliança, no livro de Levítico. Então, percebam que o detalhe aqui, para que eu esteja falando isso para vocês, é o seguinte: quando alguém tinha esse tipo de doença, esse tipo de problema na pele, ele não tinha que procurar um médico, ele não tinha que procurar a cura em um remédio, ele tinha que ir ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era essa pessoa que estava ali justamente para interceder ou para ser o intercessor entre Deus e Israel. Então, o papel do sacerdote era ser essa pessoa que estava extremamente santa, que buscava esse processo de santificação, que estava constantemente buscando a Deus, que buscava o conhecimento da palavra, da lei de Deus, para estar sempre de forma clara e objetiva obedecendo ao Senhor. Então ele tinha condições de julgar a minha causa, de estar diante de Deus intercedendo por mim, pelos meus pecados. Esse era o lugar do sacerdote. Então, por isso que quando uma pessoa tinha lepra, por isso que quando ela tinha esses tipos de lepra, ela não procurava um médico ali no meio de Israel. Não era para ela ir buscar o remédio para tomar, não era para ela passar uma pomada, não era para ela pôr um emplastro na sua lepra, era para ela buscar o sacerdote. E o sacerdote, então, precisava olhar para esses detalhes que Deus colocou aqui nesses capítulos e ver cada detalhe dentro dessa ferida nessa pessoa.
Então, cada tipo de lepra, ou de eczema, ou de sarna, ela tinha um perfil. Então, como é que o sacerdote sabia? Quando ele examinava essa pessoa de acordo com essas regras que Deus estava deixando. Então, Deus falava da cor da pele, Deus falava da cor do pelo, Deus falava de como essa ferida ela estava ali no local, se ela se espalhava, se ela não se espalhava. Por quê? Porque nessa análise que o sacerdote faria, ele era aquele que ia julgar nesse momento se essa pessoa estava pura ou impura. Se ela estivesse simplesmente com uma ferida por causa de alguma situação que aconteceu ali com ela e não tivesse essas características descritas aqui, essa pessoa só estava realmente com uma ferida, ela estava pura e tá tudo certo, e ela pode voltar para casa e ela pode ter o convívio com a família e ela não cometeu o pecado de tsará, tá? Que era calúnia, difamação. Porém, quando essa pessoa, então, ela aparecia diante do sacerdote e analisava essas feridas e percebia que essas feridas tinham essa conotação que a gente está vendo aqui, então o sacerdote sabia que essa pessoa tinha cometido o pecado de tsará, ok? Então ela provavelmente tinha caído no pecado de difamação, de calúnia, de fofoca, de se levantar contra uma autoridade. Tudo isso era uma maneira de Deus mostrar para o seu povo de que eles não podiam brincar com a santidade de Deus, que eles não podiam se colocar no lugar de juízes. Deus é o único juiz entre os homens, ok? Deus é quem julga quem está certo, quem está errado. Deus é quem pune quem está realmente em pecado. Nós não temos o poder, nós não temos condições, porque todos nós somos pecadores. Dependemos da graça, todos nós dependemos do sangue do Cordeiro. Então era isso que Deus estava dizendo: não se coloquem no lugar de juiz uns com os outros. Vocês não são, vocês não têm condições. Então eles não deveriam falar mal uns dos outros, não no meio de Israel. Eles tinham que buscar esse processo de santificação. Eles deviam fechar a boca deles contra todo tipo de maledicência, calúnia e difamação e fofoca. Então era para no meio de Israel não existir esse tipo de prática. Isso traz impureza para a nossa vida. Isso traz maldição para a nossa vida. Então nós precisamos olhar para isso com uma seriedade que é. Você imagina se hoje, quando uma pessoa faz fofoca da outra, aparecesse mancha na testa, aparecesse mancha no rosto. Como seria as pessoas na rua, hein, gente? Imagina se Deus fizesse da mesma maneira. Percebem como a coisa era séria no meio de Israel? E por que o sacerdote era procurado? Por que essa pessoa tinha tanta preocupação em não se tornar leproso? Porque o leproso era alguém que tinha cometido esse tipo de pecado. Então ele não queria ser achado nesse pecado, ok? Então era por isso que eles tinham essa preocupação. É as espinhas? A gente sabe que não é. Concentrei todo mundo na aula. Não é as espinhas, não. Era muito mais sério, né? Do que um simples eczema. Então, é isso, gente. Deus está falando sobre santidade. Lembra? O livro de Levítico está nos chamando à santificação. Então, Deus coloca detalhes nessa análise do sacerdote a respeito das feridas. Não é por acaso que o capítulo é tão grande, não é por acaso que o capítulo é cheio de detalhes dessa análise do sacerdote. Ele precisava fazer uma análise muito séria na vida de um israelita, na vida de uma pessoa. Ele não podia declarar essa pessoa impura se ele não tivesse certeza de que aquilo realmente era lepra, porque ele estava dizendo literalmente que aquela pessoa tinha cometido pecado contra alguém e ela ia precisar se arrepender para que esse processo de santificação e de purificação retornasse. Uma pessoa só deixava de ser leprosa, muito provavelmente, se ela entrasse num processo de arrependimento, se ela confessasse o seu pecado diante de Deus, diante do sacerdote, e ficasse afastada por um período, para que isso realmente fosse internalizado, né? Que ela realmente se arrependesse do pecado que ela tinha cometido, e assim o Senhor sarava
a lepra. Então, quando a pessoa ela não se arrependia, quando a pessoa ela não se voltava para Deus, para realmente pedir perdão, para deixar essa prática desse pecado para trás e reatar talvez a sua vida com o seu irmão, ela se tornava uma pessoa leprosa, talvez para sempre. Por isso que Deus vai dizer que ela tinha que colocar ainda roupas específicas, né? Ele fala que a pessoa deveria colocar como que era a roupa aqui no final, ele fala, capítulo 45, versículo 45, quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Então era alguém realmente declarado fora, né, desse arraial, fora do convívio, né? O pecado trazia essa consequência, essa impureza que a pessoa atraía para a vida dela através da fofoca, da difamação contra o próximo, trazia esse afastamento. Lembrem, gente, que eu falei para vocês que a pureza e impureza tinha a ver com lavar as vestes, né? É isso que eu tenho falado para vocês aqui, eu quero que vocês gravem isso. Mas por que a lepra, então, ela fazia essa pessoa ficar afastada? Por que a lepra fazia essa pessoa estar longe do convívio, do acampamento? Porque perceba que o pecado que a pessoa cometeu, com a calúnia, com a difamação, não tem a ver com Deus, e sim com o próximo. Percebe? Que a coisa não era um pecado contra Deus, e era por isso que ele não tinha que se arrepender simplesmente do pecado que ele tinha cometido contra Deus. Ele não tinha quebrado um mandamento que feria a Deus. Ele fere um mandamento contra o seu próximo, que também é tão sério quanto. Mas que então ele vai precisar se consertar com o seu próximo. E é por isso que então ele vai estar fora do convívio, do acampamento. Por quê? Ele precisa se conscientizar de que ele é tão imagem e semelhança de Deus quanto o seu próximo. Ele vai ter que ter noção de que ali ele está falando de um irmão. Ele está falando de alguém que é sangue do sangue dele, no sentido literal, como israelita, mas também no sentido espiritual, porque todos somos filhos de Deus. Percebe a gravidade disso e como isso é sério? Então, quando nós olhamos para o nosso próximo e temos esse entendimento, a gente então percebe que nós devemos calar os nossos lábios diante de qualquer tipo de pecado como esse contra o nosso próximo. Difamação, calúnia, qualquer tipo de fofoca, né? Que traga algum tipo de difamação, realmente calúnia contra o nosso próximo. Isso é um pecado terrível diante de Deus, ok? Traz impureza, porque eu estou fazendo algo ruim contra o meu próximo. Grava isso aí, gente. A lei acerca do mofo. Vamos seguir aqui. Versículo 47 ainda do capítulo 13. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. Gente, vamos fechar que vai fechar aqui, perdão. Vamos fechar aqui rapidinho, voltem, tá?
Acho que chegou todo mundo, né? Vamos lá então, 47. Vamos voltar aí o texto para a gente pegar de onde nós paramos. 13:47 diz assim: quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro ou na peça tecida ou entrelaçada ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo. O objeto será queimado. Mas se quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida, ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, que o mofo corrosivo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada, a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida, ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Esta é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou dos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Gente, a preocupação nos detalhes que Deus tem com Israel é muito tremendo. Porque, de novo, mais uma vez, Deus está querendo, através de sinais, demonstrar erros no meio do seu povo. Gente, pensa comigo, uma região extremamente quente, extremamente seca, como me parece ser Israel, mesmo que aqui nesse momento eles ainda estavam caminhando no deserto, inclusive, mas o deserto, mais uma vez, é um lugar extremamente seco. Como é que você me diz que pode aparecer mofo em um lugar que é extremamente quente, que é extremamente arejado, né? Eles moravam em tendas, eles moravam em cabanas feitas de tecidos. Como é que uma roupa poderia então ter mofo? E esse mofo corrosivo ainda, né? Que é esse mofo que se espalha, que vai trazendo, né, essa impureza para tudo que está próximo, né? Você já viu, né, o mofo aí na sua casa, ou quem tem casas mais úmidas, a gente sabe como isso é difícil de tirar, né? Como é difícil limpar uma casa com mofo. E Deus está, mais uma vez, através não só da lepra, mas agora do mofo, mostrando que Ele está, através de sinais, através de detalhes que Ele vai mostrando para o seu povo, de que eles deveriam estar constantemente se purificando e se santificando, porque esses sinais demonstrariam algum tipo de impureza, algum tipo de pecado que eles haviam de cometer uns com os outros. Então era isso, é como se Deus desse sinais para o seu povo, para que eles fossem examinados. Aqui de novo, o mofo, ele é examinado pelo sacerdote, ele não é examinado por um pedreiro para poder fazer uma nova construção, não. Mais uma vez é o sacerdote que examina a casa, que examina as roupas, né, quando aparece o mofo na roupa. Isso era sinal de impureza. Isso era sinal de algum tipo de pecado que eles cometiam uns contra os outros. E isso trazia maldição para o meio de Israel.
nada mais do que sinais demonstrados pelo próprio Deus para que o seu povo se santificasse e se purificasse. Deus, quando queria mostrar pecado, erros entre eles, colocava esse tipo de situação para que isso fosse o sinal de demonstração da vontade de Deus, de que Deus estava vendo o que estava acontecendo no meio de Israel. Nada ficava encoberto no meio de Israel. Qualquer tipo de pecado, seja contra Deus ou seja contra o próximo, era automaticamente denunciado pelo próprio Senhor através desses sinais, ok? Então Deus estava demonstrando ao seu povo que ele ia cuidar de cada detalhe e que eles deveriam ser santos, porque Deus é santo, ok? A santidade é um atributo imutável de Deus. Deus não muda. Deus não é santo num dia e no outro é meio santo. Deus é santo integralmente e Ele deseja que nós estejamos também buscando essa santidade, ok? É possível. Se Deus diz que eu posso ser santo, é porque isso é possível. Então, quanto mais nós buscamos isso no Senhor, através do Espírito Santo, nos buscando mesmo, né, o conhecimento do Senhor, o relacionamento, nós vamos sendo santificados pelo Senhor. Capítulo 14 vai falar sobre como era feito agora a purificação. Então tá, apareceu a lepra, eu entendi o meu pecado, apareceu o mofo, eu entendi o meu pecado, como é que eu faço? Depois que eu passo pelo processo então de arrependimento, de que eu me afasto então ali do arraial, de que eu me afasto da minha família para me santificar, para me purificar, como é que eu volto a ter comunhão com Deus e com todo Israel, com a Assembleia dos Santos? Como é que eles faziam para ter esse retorno, né? Então o Senhor também vai dar a diretriz, vai dar a direção agora para eles. Vamos ler o capítulo 14, que aí a gente já vai entender isso também, tá bom? Capítulo 14. Diz assim, Levítico 14, deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com o pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de sopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa. Com a caneca de óleo, ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá como oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que
que está na palma da mão esquerda, e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia o ofertante for pobre, sem recurso para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propiciação pelo ofertante, com um jarro da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará para a sua purificação ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa, e pegará um pouco do sangue, e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita, e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda, e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará a propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. Então aqui é a oferta específica sobre aquele que teve lepra. Então percebam que há sempre um sacrifício a ser feito por algo que nós cometemos. Há sempre uma atitude a ser feita, a ser declarada, inclusive, diante de todo o povo, tá bom? Porque os sacrifícios, as ofertas, esse tipo de ritual sempre era feito diante de todo Israel, diante das pessoas que estavam ali próximas, diante de alguém que estava ali levando a sua oferta também pelo pecado, ou um voto diante do tabernáculo. Então, o tabernáculo era o lugar de total demonstração de arrependimento por parte daquele que havia pecado. Então, se Israel queria ter a presença de Deus constantemente no meio deles, eles precisavam constantemente estar olhando para o pecado deles e se purificando e buscando essa santificação. Porque se eles estivessem em pecado, eles precisavam então fazer todos esses rituais com cada um desses detalhes para estar santos diante do Senhor, para estar purificados diante do Senhor. Cada uma das ofertas, a gente sabe que tem os seus detalhes e não é à toa. Lembra do sangue na ponta da orelha, que tem a ver com aquilo que você ouve, na ponta do polegar direito, a mão tem a ver com as atitudes, os pés tem a ver com a forma como a gente anda, os nossos caminhos, né? Então, cada um desses detalhes das ofertas aqui tem uma propriedade, né? Deus estava mostrando de forma lúdica, de forma bem explícita, como é que ele estava purificando o seu povo, como é que ele estava santificando o seu povo. O nosso corpo, a nossa alma
e o nosso espírito, eles são santificados, eles são purificados pelo Senhor através da palavra, através das nossas atitudes, através da transformação da nossa mente. Então, Deus está nos santificando de forma integral. Deus não santifica o homem somente no seu espírito. Eu nasci de novo, agora o meu espírito é santo, então eu não preciso me preocupar com a minha alma, que são as minhas emoções, eu não preciso santificar as minhas emoções, eu não preciso santificar o meu corpo, né? Não, é o contrário. Quando nós somos salvos, quando nós somos chamados, então, para ser filhos de Deus, nós somos integralmente, inteiros, santificados, corpo, alma e espírito. O espírito já é essa parte divina que está em nós, né? E que vem da parte de Deus e que é ela que vai nos ajudar, então, a sermos santificados por completo. As nossas emoções na alma, então, vão sendo santificadas também e o nosso corpo também. Então, tudo passa por esse processo de restauração, de resgate através do sangue. Então, esses rituais que eram feitos era uma demonstração de como o Senhor estava santificando o homem através da alma e do corpo, porque aqueles não tinham o novo nascimento ainda no espírito. Mas Deus estava mostrando isso através de cada um desses rituais, que eles poderiam ter acesso a Deus através desse processo de santificação. Gente, abrindo aspas aqui, o que Deus queria era que Israel estivesse sempre debaixo de santidade. E esse é o nosso grande problema. O grande problema do ser humano caído, do ser humano com a natureza de pecado, é não conseguirmos permanecer santos. Por quê? Porque a nossa carne, lembra que a carne não é o corpo? A carne são os nossos desejos pecaminosos. A nossa carne, ela grita o tempo inteiro pelo pecado. Por quê? Porque ela já nasceu em pecado. Porque ela já tem essa natureza caída que nós herdamos, infelizmente, de Adão, ok? Então nós precisamos trazer a nossa carne realmente debaixo da autoridade da palavra. Nós precisamos submeter a nossa carne à obediência da palavra. E assim nós vamos sendo santificados dia após dia. É isso que Deus está demonstrando aqui para a tribo de Levi. Vocês precisam estar santos, serem santos, ok? É isso que Deus está pedindo deles. Vamos terminar aqui o capítulo 14 falando sobre o mofo? Posso fazer uma pergunta? Pode. Algumas doenças têm a ver com isso? Na verdade, todas as doenças, Ana, têm a ver com a corrupção do pecado. Todas. Todas as doenças que nós somos acometidos, desde que o mundo é mundo, têm a ver com a consequência do pecado. Então, quando nós nos alimentamos mal, nós vamos ter consequências pela má alimentação. Quando nós não dormimos bem, nós vamos ter as consequências no corpo por não dormir bem. Quando nós não nos exercitamos no nosso corpo, nós também teremos as consequências por não estarmos cuidando do corpo como deveríamos. Então perceba que tudo tem a ver com a corrupção do pecado. Porque se o pecado não tivesse entrado na terra através da desobediência, nós não teremos a corrupção no nosso corpo. Entende? Então todas as doenças, todas. Não há nenhuma doença que não é uma consequência do pecado. Então, quando nós vamos nos santificando, conforme nós vamos nos purificando de toda a impureza, né, que a palavra fala, então sim, nós vamos cuidando do nosso corpo, então dando uma melhor nutrição, fazendo uso, né, do nosso corpo de forma devida, nós vamos cuidando das nossas emoções, nós vamos cuidando dos nossos sentimentos, e tudo isso vai trazendo cura para o nosso corpo, para as nossas emoções, para a nossa mente, né? Essas doenças da alma, essas doenças da mente que hoje em dia a gente tem, tudo consequência do pecado. Então, quanto mais nós buscamos na palavra esse processo de santificação, de obediência à palavra de Deus e do que Deus diz sobre nós, então nós vamos sendo santificados, purificados e sarados, né? Jesus já levou na cruz
todas as enfermidades. Somos nós que precisamos entrar nesse processo de santificação e purificação, tá bom? Tá lá. Capítulo, então, vamos terminar aqui o capítulo 14, que dá tempo da gente fazer esse finalzinho aqui, para a semana que vem a gente já entrar no capítulo 15. Capítulo 14, versículo 33 até o final, é a purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado no local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida, as pedras, as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Circula aí, estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e as molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço da madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará a propiciação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Gente, percebe a riqueza de detalhes que Deus fala? E aqui Deus está preocupado, inclusive, com a casa que Israel iria morar quando eles entrassem na terra prometida. Então fala de casas que podem ter sido lugares onde houve contaminação com pecado, com práticas que desonravam a Deus, com adoração a ídolos naquele lugar, com sacrifícios a ídolos dentro daquela casa. Então, quando Israel chegasse à terra prometida, eles iam precisar avaliar, eles iam precisar ficar atentos, inclusive com a casa onde eles iam morar, porque essa casa poderia sim aparecer sinais de impureza, e isso precisaria ser examinado pelo sacerdote. Então percebam que sempre é a figura do sacerdote que vai ser utilizado para esse exame, para essa verificação. E se o sacerdote, sabendo examinar, ele fizesse a detecção de que naquela casa realmente tinha um problema de mofo,
e que aquilo precisava ser resolvido através de purificação, todo esse ritual era feito na casa, nas paredes, com as pedras, com o reboco, para que Israel não se contaminasse com nenhum tipo de impureza, que com certeza tinha a ver com práticas do povo cananeu, com a prática das pessoas que moravam anteriormente naquela casa. Então, às vezes a gente acha algumas coisas são bobagem, né? Mas eu quero te dizer que no momento em que nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós percebemos em cada detalhe da nossa vida, na nossa casa, nas coisas que nós, onde nós moramos, as coisas que nós temos no nosso dia a dia, elas vão sendo também santificadas pela presença de Deus. É impossível que um cristão cheio do Espírito Santo, ele não perceba as malignidades, né? Os problemas que podem ocasionar a sua vida espiritual algum tipo de impureza. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser caçador de fantasma, tá, gente? Eu nunca fui a favor disso, mas também sou muito a favor de que você seja o tempo todo guiado pelo Espírito Santo, que você busque o discernimento da parte de Deus para saber se realmente a tua casa, o lugar onde você trabalha, os teus pertences, o carro que você compra, né, a roupa que você veste, tudo isso precisa passar pelo crivo de que o Senhor está com você naquilo também, né, de que aquilo não foi usado para fazer algum tipo de malignidade, não foi usado para o mal, né, para coisas malignas, não foi usado para rituais aonde foi adorado outros deuses. Então tudo isso nós como cristãos precisamos estar atentos a tudo que é nosso, a tudo que nos rodeia, aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Busquemos sempre o discernimento no Espírito Santo. Ele está sempre pronto a nos trazer direção, se aquilo é bom, se aquilo não é bom. Somos os sacerdotes hoje, lembra? Nós temos o papel de sacerdotes hoje na terra. Então nós somos esses examinadores que vamos saber ter o discernimento da parte de Deus sobre as coisas que estão ao nosso redor. E se preciso for, santifiquemos em oração, através da nossa vida de santidade. A gente traz aquilo à tona em oração e o Senhor santifica. Elisângela, precisa aspergir óleo, precisa aspergir água santa? Não, não precisa. Nós somos esse canal do Senhor, que com a autoridade da palavra de Deus, nós oramos e aquilo é santificado. Aqui Israel não tinha a ação do Espírito Santo diretamente na vida deles. Então eles precisavam seguir à risca cada um desses rituais para que Deus santificasse aqueles locais, santificasse aquelas casas, santificasse as roupas, santificasse a vida deles. Hoje não, nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. A palavra viva sai de nós. Hoje o rio de Deus flui de dentro de nós. E essa vida é que precisa trazer santidade e purificação para tudo que nos rodeia, tá bom? Então Deus está santificando o seu povo. Olhemos para o livro de Levítico dessa maneira, vocês vão ver que tremendo que Deus está fazendo, santificando e purificando Israel. E assim Ele está fazendo conosco também. Amém, queridos? Deu o despertador aqui.